Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus tormentos, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Ele está aqui para aliviar teu sofrimento. É o autor da fé, do princípio ao fim, todos os momentos. Ainda se vier nuvem traiçoeira, se a cruz pesada for, Deus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bom dia ou boa tarde, não sei, boa noite talvez. Está no ar mais um A Vida Continua, o nosso programa de pensamento positivo, programa de otimismo, programa de conforto, que busca dar e levar conforto moral às criaturas. Muito obrigado por seu prestígio, por sua presença aqui. Você, meu amigo, minha amiga, já passamos de 100. Já passamos de 100. Por isso, estou até passando a mensagem aí embaixo, pedindo para você divulgar o programa, para você compartilhar, para você também colaborar com o programa. Por isso, tomei a liberdade de colocar minha chave Pix. Eu acho isso o fim do mundo, mas eu tive que fazer isso. Porque a gente precisa de recursos, sim. Sem recurso, o programa não sobrevive. Mas sobrevive com a vontade de Deus, né? Sobrevive com as dádivas do nosso Criador. Graças a Deus, estamos no ar e vamos continuar trabalhando. Mas lembre-se, qualquer coisa é bem-vinda. Muito bem, eu hoje vou inaugurar um novo tema, porém dentro do mesmo assunto. Pode isso? Pode. Eu estou falando de mediunidade ainda, mas já não estou mais naquele tema, eu, médium, sou médium. Bom, agora você é médium, e agora vamos trabalhar, né? Então, nós vamos entrar no tema de hoje, que é esse aí, ó, prática mediúnica, cuidados e recomendações. Uma vez que você está atuando como médium, você não pode exercer sua mediunidade à torto e à direito. Você precisa estudar o livro dos médiuns, que é o livro básico da codificação, esse aqui, livro dos médiuns, de Allan Kardec. Há, além dele, uma bibliografia muito grande na doutrina espírita, tratando do tema, Seara dos Médiuns, de Emmanuel, a obra de André Luiz inteira é um verdadeiro manancial sobre a vida dos espíritos e como eles interagem conosco. Mas há também uma bibliografia aí que veio através de Ivone do Amaral Pereira, nós estávamos falando dela na última live, do seu livro Devassando o Invisível. A médium Ivone conta como é que eram os bastidores da sua mediunidade, como o espírito mentor dela, Charles, foi preparando ela para a tarefa dela, depois levava a médium em espírito ao espaço para ver como é a realidade do mundo espiritual. Então, nós já falamos disso um pouco. Mas tem também Hermínio Correia de Miranda. Esse autor talvez não seja tão conhecido dos espíritas, né? Espíritas que eu digo desatentos como eu. Eu ouvia falar de Hermínio, lia coisas dele, mas não tinha aprofundado sobre ele. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre Hermínio Correia
de Miranda, e vamos falar também de como é uma reunião mediúnica, tá bom? Mas antes disso tudo, a gente chama a nossa vinheta, que não pode faltar, certo? Solta a vinheta aí, Rubinho. Aí a Maria Fumaça de Jaguariúna, né? Aliás, hoje ela está trabalhando bem. Já escutei ela passando aqui hoje é domingo. Então ela faz o trecho Anhumas, da estação Anhumas em Campinas até a estação aqui de Jaguariúna. Aí dentro você vai aprendendo um pouco da história do café aqui na região paulista. É um belo passeio. Tá aí o convite para você, tá bom? Mas vamos agora aos slides que eu preparei para hoje. Esse é o slide inicial dos temas que a gente vai trabalhar. Eu continuo falando das comunicações mediúnicas, o risco de você comer gato por lebre, né? As mistificações estão aí. Eu acho que é o principal fantasma, né? Que assombra a mediunidade. O maior empecilho, escolho, obstáculo. Nós precisamos lidar com isso. Não é que todo mundo haja de má fé, não. Nem sempre. O médium está de boa fé, trabalhando, mas ele pode estar reverberando aquilo que está no seu inconsciente. É a sua alma, ânima, que está se projetando. Talvez até tenha aí rudimentos da mediunidade embutidos. Mas a mensagem, então, fica ofuscada, né? E quando você precisa de uma mensagem íntegra, autêntica, então o assunto fica meio subjúdice. Por isso, quando você tem uma mensagem que não fala mal de ninguém, é uma poesia, você fala, tudo bem, se foi do médium, se não foi, se o médium é meio poeta, ou se foi de um espírito. Mas quando se trata de uma orientação, uma instrução que o mentor está dando para os espíritas da casa, por exemplo, é claro que quem dirige uma casa espírita é o dirigente encarnado, mas os mentores, dentro daquilo que eles podem fazer, eles dão as dicas, dão as instruções, não avançam tudo, porque não podem. E o livre-arbítrio do trabalhador? Então, eu estou começando aqui, só lembrando vocês que a mediunidade não é apanágio, atributo, exclusividade do Espiritismo. O Espiritismo foi quem a estudou devidamente com Allan Kardec, através desse grande pensador que ele deu ao Espiritismo, caráter científico, filosófico, religioso. Mas a mediunidade é de todos os tempos, está no homem, nós já estudamos isso aqui. Tem uma base orgânica, inclusive, aqui na glândula pineal, André Luiz confirma isso também. Então, a mediunidade estava nos gregos, estava nos egípcios, estava entre os romanos também, no meio do paganismo deles, também tinham lá os médiuns deles. Não eram chamados pitons, mas tinham seus médiuns também. Entre os hebreus, isso foi uma verdadeira explosão. O que são os profetas do Velho Testamento? Médiuns, trabalhando. Joel, Ezequias, Isaías, Malaquias, Daniel, né? Elias.
Porém, esses profetas trabalharam meio que andando na linha fina. Por quê? No fio da navalha. Porque Moisés, no tempo dele, o grande líder hebreu que aparece aí, havia condenado a mediunidade, as chamadas consultas aos mortos, né? A necromancia, porque era muito usada para fins triviais, imediatistas, né? Coisa terra a terra, eu vou me casar, não vou, melhor emprego, meu namorado volta, não volta, como é que eu faço? Era usada para isso. As tendas lá na Judéia eram muito usadas para isso, para fazer adivinhações. Então, a palavra profeta ficou muito carregada desse sentido de fazer predições, mas não. Profeta é aquele que fala no lugar do outro. É a origem da palavra grega, pró, no lugar de feta. É aí o radical da palavra, né? A palavra em si mesmo, falar através do outro. Quando você fala pró-reitor, é aquele que está no lugar do reitor, não é? Agora, aquele que é profeta, aquele que fala no lugar do profeta. Quer dizer, o profeta cede o lugar dele para o Espírito falar. Moisés proibiu, foi duro, porque o povo hebreu também ainda queria fazer adorações, lembra do bezerro de ouro e outras coisas, ele tinha que ser muito duro na sua legislação. Os 10 mandamentos, por exemplo, o decálogo é muito duro, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Não explica nada, mas é no tom imperativo, né? O verbo aí está no imperativo negativo, né? Mas com Jesus, 1.300, 1.400 anos depois, Jesus falou, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. Então pegou tudo isso e foi explicando melhor. E pegou esses mandamentos do decálogo e reuniu-os todos num grande mandamento. Ama a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma e todo o teu coração, como já estava no decálogo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele dá um novo parâmetro, um parâmetro bem diferente. Ensina a devolver o mal com o bem. Enquanto na lei mosaica vigora a lei de Talião, aquela olho por olho, dente por dente, com Jesus é a lei do amor. Perdoa 70 vezes 7, quantas vezes precisar. Amai os inimigos, é o que nós aprendemos também no Espiritismo. Então, nós temos também aí um texto do livro de Joel, que eu acho interessantíssimo. Em determinado momento desse livro aí, vem a profecia de Joel, quer dizer, um espírito falando através dele, disse, e depois disso, quer dizer, dando sequência ao que ele já tinha dito, derramarei de meu espírito sobre toda a carne, ou sobre todos os povos, eu li mal. Mas também sobre toda a carne também, já vi traduções assim. Os seus filhos e vossas filhas, não, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, acho que é meu caso, hein? E os jovens terão visões. E, de fato, a época de Jesus, a mediunidade também estava explosiva, estava ocorrendo. E Jesus veio ensinar a mediunidade praticada com santidade. Então, essa mediunidade pode. Podemos dizer, então, que Jesus revogou, anulou a proibição de Moisés. Né? Porque ele falou, dai de graça o que de graça recebeste. E passou a fazer no seu ministério uma série de prodígios. Né? Aí na foto aí ele está curando. Lembra do obsesso de Gadara? Qual é teu nome? Meu nome é Legião, falou o Espírito. O Espírito falou em nome de vários que estavam ali atormentando aquele indivíduo, aquele homem. Jesus falou, sai dele. Gadara era uma cidade grega, de Decápolis, que os gregos tinham feito colônias lá na Judéia. E aqueles espíritos saem em debandada e assustam a manada
E a manada se precipita lá num desfiladeiro. Não temos muito mais dados que isso, mas se deduz aí que esses animais foram assustados por essa horda de espíritos maus. É até onde a minha inteligência alcança, meus conhecimentos que não são muito profundos e baseado na literatura espírita, no que eu já ouvi de alguns grandes oradores, eu estou transmitindo para vocês. E parece que é isso também que está nas outras religiões. Eu converso com outras pessoas, evangélicos, adventistas, e eles trazem essa tradução mesmo. Que os pecuaristas lá da região lá de Gadara, de Decápolis, ficaram bravos com Jesus e seus discípulos, porque eles chegaram ali e fizeram morrer muitos suínos. A porcada foi um massacre, né? Mas a gente tem que estudar mais isso. Hoje eu estava ouvindo Maíse, quem gosta de Maíse está aí, uma grande amiga. Eu não a conheço pessoalmente, mas já se tornou uma grande amiga minha por internet. Nossa, como eu gosto de ouvi-la. Ainda hoje eu estava ouvindo Maíse e ela estava falando sobre a fé, né? A filhinha pergunta para o pai, pai, o que é fé? O que é ter fé? Pai, na hora não soube responder, não soube. Ficou pensando depois, ele encontrou um meio de ensinar a criança e falou, vem comigo aqui até o porão da casa. Desceu lá a escadaria do porão, estava escuro, e ele preparou lá uma lanterna, né? Para eventual. Aí, quando a criança veio atrás dele, ele falou, agora salta aqui. Ah, papai, está escuro. Ele falou, mas eu estou aqui, pode saltar. A criança saltou, ele a pegou no colo. Então, minha filha, você me perguntou o que era fé. Fé é isso. Você não está vendo Deus, mas você sabe que Ele está ali. Você não o vê, mas você sente que Ele está. Então, por isso que eu comecei cantando esse hino, entre aspas, aqui, que eu tenho escutado aí nas igrejas evangélicas e católicas também, né? Eu nem sei a origem. Mas é uma música que diz isso. Deus vai ajudar você, entregue a Ele sua dor, seu sofrimento, e ainda que vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Deus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Não foi isso que eu cantei? Eu me lembro de ter cantado isso também aqui no Centro Espírita. Tinha um colega no piano, o maestro Hermes, eu no violão. Foi lá na Vila Mimosa, na instituição Batuíra, do amigo Décio. É isso mesmo. Nossa, era incrível. A gente cantava isso enquanto o Dr. Fritz fazia cirurgias. E se parasse a música, o Dr. Fritz falava, continua, continua. Ainda se vierem, não, se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Deus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bom, eu gosto de cantar. Então, vocês viram que eu não consigo falar muito tempo sem cantar. Agora sim, estamos aí na lâmina que eu separei. Diálogo com as Sombras, um livro de Hermínio Corrêa de Miranda. Eu não tenho ele aqui comigo, não. Eu tenho aqui o Histórias que os Espíritos Contaram, que também é muito bom. Mas o Diálogo com as Sombras está na internet, na forma de audiolivro, em PDF. Eu estou ouvindo... Eu estou usando o audiolivro, no caso. Estou seguindo pelo audiolivro. Uma voz muito boa da narradora, muito elogiada, ela vai lendo. Estou no capítulo 4. Eu não posso ainda dizer tudo do livro, mas do que eu já tenho de informações sobre o médico, sobre Hermínio, vou falar um pouco dele,
Ele nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 5 de janeiro, né? Não, Volta Redonda, estado do Rio, claro. Baixada Fluminense. É outro. A Ivone também é carioca, né? Só que é de Valência, Rio de Janeiro. Ele é de Volta Redonda e ele começou a vida dele, um homem de cultura, foi trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, aquela que foi criada em 43, no governo Getúlio Vargas. E a gente sabe que a CSN ela fica no Rio de Janeiro mesmo, né? Em Volta Redonda. Produzindo aço para o mundo, era a época da guerra ainda, o aço era estratégico, né, para os Estados Unidos, nossos aliados. Eu gosto de falar um pouco de história também, porque o espírita precisa se esclarecer. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo, para você contextualizar os fatos. Então, ele foi trabalhar na CSN, produzir aço. Então, ele deve ter trabalhado numa área administrativa, comercial. Eu não tenho muitos dados como é que foi. Mas sei dizer que ele aposentou lá em 50 e pouco, 54. E aí, um amigo de Olindo Amorim, pai do jornalista Paulo Henrique Amorim, já ambos desencarnados, eu conheci o Paulo Henrique Amorim, na Carta Capital. Foi da Globo, foi da Record também, né? Muito esperto, muito inteligente. Então, ele com o Diolindo Amorim fizeram uma bela dobradinha, estudando o espiritismo. Ele começou lendo Leon Denis. Olha, Leon Denis, logo de cara. Depois foi para a codificação. E muito instruído, muito culto. O Hermínio de Corrêa de Miranda foi fazendo aí um belo trabalho e foi escrevendo livros, traduzindo obras, porque ele conhecia bem o inglês, chegou a morar nos Estados Unidos um tempo. Então ele traduziu obras de Charles Dickens, não sei qual mais, mas ele está aí. Bom, se eu lembrar, eu ainda digo hoje, mas sei dizer que ele traduziu obras importantes e escreveu muitas obras. Eu falei de Diálogo das Sombras, falei da história que os espíritos contaram, mas parece que ele tem um livro também que é um best-seller dele, que é Nossos Filhos Não Nos Pertencem, algo assim. Nossos filhos são filhos do mundo, coisa assim. Hermínio Corrêa de Miranda. Desculpe, eu não estou tão aparelhado hoje para falar do Hermínio, mas eu posso dizer desse livro. O Diálogo com as Sombras ensina o médium a trabalhar na reunião mediúnica. Como ele dialoga com as sombras. Quem são as sombras aí? Espíritos desencarnados que não são de luz ainda. Porque os espíritos instruídos, já benévolos, não são, podem nem ser superior, mas que sejam do bem, eles não precisam de grande interlocução. Eles vêm sem meus queridos irmãos e dão o recado e vão embora. São sucintos, breves, modestos, né? E dão comunicações dignas de apreço. Agora, as sombras. Nossa, você não está vendo o espírito, como é que você vai lidar com ele, dialogar com ele? O médium está em transe, então é preciso tanto o médium quanto o dialogador ou doutrinador que participa da reunião mediúnica estar devidamente pronto para o que vier. Saber que ali pode estar se apresentando um espírito muito honesto, sofredor, porém de boa fé, ele quer socorro, então nós vamos socorrê-lo. Pode aparecer um espírito curioso, e você pode atender a curiosidade dele, instruí-lo. Mas pode aparecer um espírito zombeteiro, brincalhão, que ainda assim não é dos piores, né? Porque ele não é perverso. Mas e quando estão os espíritos perversos? Há espíritos que são altamente preparados para fazer
ruir uma casa espírita. Eles procuram os pontos fracos do médium, dos médiums, dos dirigentes, e vão se imiscuindo na administração, e logo surgem melindres, fofocas, desagradáveis, e logo um médium se afasta, o outro fica também magoado, vai embora. Chega um, mas o dirigente não aceita, acha ele presunçoso, ele vai embora. Eu não sei se vocês conseguem ler aí essa questão que eu trouxe do capítulo 27 de Livro dos Médiuns. As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haveria um meio de preservarmos delas, das mistificações? Isso é Kardec perguntando, tá? E os espíritos responderam, sim. Não peça ao espiritismo senão aquilo que ele pode vos dar. Seu objetivo é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes disso, jamais sereis enganados. O papel dos espíritos não é o de vos esclarecer sobre as coisas desse mundo, da terra onde nós estamos, mas o de vos guiar com segurança no mundo que vos pode ser útil, naquilo que vos pode ser útil para o outro mundo. Tá bom? Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhadores e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Então, é preciso tomar cuidado. Deixa eu afastar um pouquinho, para você me ver o tronco inteiro, né? Se você, como eu vi na feira mística aqui em Jaguariúna, várias cartomantes sentadas com as cartas sobre a mesa, esperando o cliente chegar. O que você quer saber? Vira a carta. Ela pode falar intuída por um espírito, pode não falar intuída por ninguém, por ela mesma. Ela pode falar pelo que está na representação da carta. O cliente paga e vai embora. Depois, quando é que eles vão se encontrar de novo para checar? Eu até fiz uma música chamada Cartomante. Roberto Carlos também fez uma, né? A Cigana. Isso. Terezinha Oliveira. Nossa amiga Terezinha, saudosa Terezinha de Campinas. Meu abraço, até a próxima live, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero.